Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Patrística. A patrística é o estudo dos escritos cristãos dos primeiros séculos. Não é um gênero literário, não é uma escola filosófica ou teológica, mas é um período. É um período que se estende desde o primeiro século até o final do primeiro milênio. E isso é um problema, não é? Alguns até preferem dizer que a patrística vai até o século V, até o século VI, mas eu particularmente considero que sim, a patrística vai até o final do primeiro milênio, por algumas razões. Entre elas, nós podemos citar aqui. Bem, para você determinar o final de um período, você tem que ter pelo menos o vislumbre do período seguinte. No caso da patrística, o período seguinte seria a escolástica. Nós sabemos que a escolástica começa justamente no século IX e vai ali até o seu apogeu no século XII, XIII. Então a patrística podemos dizer que se finaliza mais ou menos ali, não é? A segunda razão, no entanto, essa com mais força, nós podemos dizer, é que, bem, as especulações dos textos do período da patrística eram de ordem primária. E as especulações do período seguinte, que seria da escolástica, eram de ordem secundária. O que eu quero dizer com isso é que as doutrinas do cristianismo ainda não estavam organizadas, não estavam ainda dogmatizadas. E se já estavam difundidas, não estavam sistematizadas. Portanto, nesse período, as especulações desde o século II até o século VII, VIII, IX eram mais ou menos iguais, eram parecidas, porque adivinham de um período, adivinham de questões baseadas em doutrinas que ainda estavam muito vagas, ainda não tinham uma organização lógica. Agora, isso nos leva ao terceiro motivo, a terceira razão pela qual eu prefiro considerar que a patrística vai até o final do primeiro milênio. E essa razão é que é justamente a abordagem ou a metodologia que nós vamos utilizar para interpretar esse período, para interpretar a patrística, que é a metodologia que eu chamei de epistemológica, ou baseada na interpretação epistemológica. Por que eu chamei assim? Porque nós sabemos, de acordo com a interpretação de Aristóteles, que o conhecimento humano é adquirido através da linguagem, e a linguagem é uma potência que se atualiza em 4 discursos, de forma cronológica, em ordem. Primeiro o discurso poético, metopoético, depois o discurso retórico, então o discurso dialético, e por fim o discurso lógico, o discurso analítico. E se nós observarmos a história do cristianismo, podemos observar essa mesma sequência. Podemos observar que a absorção do cristianismo se deu através desse mesmo método epistemológico, que é revelado, que é dissecado, que é compreendido, estudado em Aristóteles. Então, primeiro nós temos Cristo e os apóstolos. Primeiro nós temos o discurso mitopoético. Nós temos a própria descrição dos fatos, tal como eles aconteceram. Depois nós temos alguns discursos que são mais retóricos, porque na descrição dos fatos, a única coisa que o público pode fazer ou sentir é justamente ter uma impressão acerca dos fatos. Mas a partir do momento em que se inicia o discurso retórico, tanto por parte de Cristo como por parte dos apóstolos nas cartas, o público é convidado a tomar uma posição em relação aos fatos, em relação àquilo que é dito. Então, primeiro uma impressão, depois uma posição. E
por um grande período, desde Cristo até os apóstolos, desde os evangelhos até as cartas, o que se manifestou na igreja foi justamente esse discurso. O discurso poético e o discurso retórico, que não visava provar por A mais B, não visava comprovar por A mais B alguma coisa, porque já detinha em si mesmo, isto é, na figura dos apóstolos, autoridade suficiente para afirmar categoricamente o que quer que fosse, sem a necessidade de algum argumento a posteriori, certo? Isso se estendeu por algum período, até que se fez a necessidade do discurso dialético. E aqui entra a patrística. A patrística é o período do cristianismo em que, na multidão de discursos poéticos, retóricos, que foram estabelecidos naquela época, houve a necessidade de fazer uma reunião desses documentos, uma reunião de tudo isso para contrastar esses textos, esses argumentos, uns com os outros, para chegar a uma verdade verossímil, algo que não fosse necessariamente absoluto, dogmático, incontestável, mas verossímil, algo extremamente provável. Não somente provável no sentido nós achamos que isso é desse jeito, mas algo que tem tantos textos, tantas evidências, tantos autores dizendo algo parecido, que se torna quase que impossível de negar que assim de fato é. Então, o período da patrística é justamente esse período dialético, onde uma coisa vai se contrapor à outra para chegar a um denominador comum. Então, esse período se estende justamente porque o arcabouço de escritos e de produções literárias dos cristãos estão em uma plena produção justamente nessa época. E é claro, nós temos o período do início da patrística, que é anti-niceno, que é antes do primeiro concílio da igreja. Nós temos o período pós-niceno, que seria justamente o apogeu dessa fase, onde haveria mais recursos e também mais pessoas capacitadas, habilitadas para escrever sobre essas doutrinas da igreja. E nós temos o período de queda, ou um período em que a patrística vai tendo cada vez menos escritores, ou produções, ou qualidade nas produções. Isso se equipara a justamente o período histórico do Império Romano. Primeiro nós temos o momento em que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, depois nós temos, depois de Constantino, né, esse intervalo em que o cristianismo se tornou uma religião, primeiro permitida, depois oficial do Império. E então muitos recursos foram liberados para os escritores, para os teólogos da época. No entanto, depois que houve a confusão no Império, a dissolução, a invasão bárbara germânica, o cristianismo sofreu um desafio extremamente complicado em relação a uma nova cultura, a um novo tipo de poder, a uma nova relação que deveria ser feita com esses povos que estavam ali tentando combater por algum momento e também tentando se unificar ou compreender qual era essa fé cristã, que até nesse momento já tinha uma razão de ser, já tinha um modo de se estabelecer que poderia até formar um corpo doutrinário não lógico, não absoluto, mas relativamente, nós podemos dizer, relativamente concreto. Bem, esse foi o motivo pelo qual eu acredito que nós podemos dizer que a patrística é justamente esse momento dialético. Porém, esse método epistemológico que eu utilizo aqui, ele vai além disso, porque não
diz respeito somente ao movimento cristão na história, mas diz respeito também aos indivíduos, ou à psique dos indivíduos cristãos que se convertem. E como é que esse cristianismo, esse evangelho é absorvido ou introjetado na personalidade humana. E quando nós nos paramos para observar esse fato, esse fenômeno, nós temos uma evidência muito clara, muito simples desse processo. Primeiro, o indivíduo é exposto aos fatos, ao fato do evangelho. Certo? Bem, a partir dessa exposição ao fato, esse indivíduo tem uma impressão, ele tem um sentimento. Eu me arrependo, eu fico vislumbrado em relação a essa revelação. Qual é a impressão que eu tenho? Isso de fato me impactou ou não? E depois disso eu tenho que tomar uma posição em relação a esses fatos. Eu me arrependo. Eu estou arrependido da minha vida regressa. Eu me converto, eu mudo a minha mentalidade a partir desse novo ponto, dessa nova constatação. E depois que isso ocorre, todos nós temos um período em que, de certo modo, há uma pacificação em relação à verdade, em relação à nossa definição do mundo. Porém, depois de um tempo, no acúmulo das informações, no acúmulo das proposições, nós começamos a levantar questionamentos, problemas que nos deixam em um estado de confusão, de ansiedade, porque nós não temos, e principalmente porque nós não percebemos que não temos, doutrinas tão sistematizadas, tão enraizadas, tão bem compreendidas ao ponto de nós sermos capazes de não a negarmos quando vamos conversar com outros ou quando vamos assimilar essas doutrinas para nós mesmos, certo? Bem, é assim que ocorre. No entanto, nós sabemos que justamente porque isso ocorre, justamente porque nós temos essas dúvidas, nós temos esse processo epistemológico em que verdades que parecem antagônicas são colocadas em um embate dialético e nós tentamos chegar a um resultado final. É justamente por causa dessa batalha que surgiu a patrística, propriamente dita. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que os escritos dos apóstolos, as frases de Cristo, foram inseridas, foram colocadas em um momento em que não havia dúvidas, ainda que a doutrina cristã não estivesse estabelecida. Não havia grandes dúvidas acerca do pensamento cristão, porque as testemunhas oculares estavam ali presentes. Todos os que presenciaram o fato concreto, a morte, a ressurreição de Cristo, estavam ali presentes. No entanto, quando isso vai passando, quando as testemunhas oculares falecem, vão ficando para trás, aí surge um grupo de pessoas que começa a inserir na igreja algumas doutrinas estranhas e algumas interpretações dos fatos que não são realmente harmônicos com o testemunho das primeiras testemunhas. O testemunho ocular daqueles que estiveram presentes de fato com Cristo. Então, conforme as testemunhas oculares vão passando, já não estão mais presentes, as heresias vão tomando voz. Elas se manifestam, elas se erguem. E é justamente por causa dessas heresias, nós podemos dizer, que o período da escolástica começa a tomar um corpo ainda maior. Porque é necessário que você rebata essas heresias. É necessário que você diga exatamente o que o cristianismo é e o que não é, em relação ao que estão dizendo que é. Então, é justamente por causa das grandes heresias que se iniciam nos primeiros séculos que esse período que nós podemos chamar de patrística tem
a sua introdução oficial. Porque, é claro, nós temos ali os escritos dos apóstolos e dos padres apostólicos, mas a contribuição da patrística se deu no sentido de que havia inúmeros homens, inúmeros estudiosos, inúmeros padres da igreja tentando estabelecer uma organização. Tudo isso por causa dessas heresias, por causa desses inimigos da igreja, certo? Só que, se nós olharmos para esses inimigos, se nós olharmos para essas heresias, pode parecer que é um universo inabarcável, que é um universo tão vasto, tão grande, que são tantas heresias que surgiram nesses primeiros séculos que não tem nem como combater, ou que não tem nem como decorar. Que bom que foi combatido, mas nós não podemos agora, nesse momento, colocar em nossa memória tantos e tantos termos e heresias. Parece algo complicado demais para nossa mente, algo que não tem como nós lidarmos. No entanto, se nós observarmos um pouco mais de perto essas heresias, nós vamos perceber que, no fundo, elas têm uma mesma raiz. Tem uma ou duas raízes que são as mesmas. E que raízes são essas? A primeira delas é que, como o psicanalista, o psiquiatra Igor Caruso constatou, existe uma tensão dialética na mente humana em relação à vivência ou à percepção do transcendente em face do imanente e vice-versa. Nós não conseguimos articular essas duas dimensões do ser, porque nós habitamos nessas duas dimensões, tanto no transcendente quanto no imanente. No entanto, nós não conseguimos articular essas duas dimensões e, por isso, nós sofremos de um deslocamento, de uma dificuldade tal de articular esses extremos, e essa tensão dialética causa em nós uma ruptura que nos leva necessariamente a algum extremo de interpretação da realidade. Nós vemos isso no Jardim do Éden. Primeiro, houve a queda, certo? E a queda nada mais foi do que um momento em que a Eva, o ser humano, não se contentou com a harmonia das partes, não se contentou com a unidade das partes, que existia através de um intermediário, mas quis compreender que partes específicas eram essas. Então, em um sentido empírico, Eva, Adão, estavam em uma harmonia completa, em uma união perfeita, uma unidade perfeita entre esses opostos, entre essas partes do universo. Mas a serpente vem justamente com essa tentação. E se você eliminasse o intermediário? E se você tivesse o conhecimento das partes, o conhecimento do que é o bem, do que é o mal, e pudesse julgar por si mesmo, eliminando a necessidade desse intermediário que é o próprio Deus? Você seria tal como ele? E Eva vê nisso uma tentação. Só que a partir do momento que ela acata, aceita essa tentação, existe então uma queda da inteligência. Ela cai na sua percepção do mundo, na sua percepção do real, do cosmos, e começa então um período em que a tensão entre os opostos, a tensão dialética entre o transcendente e o imanente, intensifica ainda mais, cada vez mais, e assim por diante. E a outra raiz das heresias é também consequência dessa tensão, que é o problema do mal, que é a forma como nós lidamos com o mal. Para nós, logicamente, o mal é quase como uma substância. Não porque isso seja lógico de fato, mas é essa a definição a qual nós nos apegamos. No entanto, se nós retornarmos um pouco mais a definição que seja de fato clássica, que seja de fato formal, o mal não passa de um vazio. O mal não passa de uma ausência. Então nós sabemos que Deus, que é o sumo bem,
inseriu dentro de si mesmo uma ausência, uma ruptura, um recuo, para dar lugar à existência de todos os outros seres. E nesse vazio, nesse recuo, ele cria o cosmos. E ao criar o cosmos, dentro desse vazio, ele, como portador da própria luz, se insere nesse universo e começa a gerar aquilo que é bom, aquilo que é digno, aquilo que é belo no nosso universo. E nós não conseguimos compreender isso porque não temos a experiência com aquele que é o ponto arquimediano, que une todas as direções do espaço. Que não temos a experiência com aquele que seria o ponto que gera a harmonia entre tudo. Esse ponto é a cruz. A cruz é justamente o que confere sentido, tanto para o bem quanto para o mal, porque é justamente por causa do mal que a cruz se faz necessária. Mas a cruz nada mais é do que um movimento de retração do próprio Deus, desde a eternidade, para a geração do cosmos, para a geração de nós mesmos. Então, essa cruz não é apenas um fato histórico, de 2000 anos atrás, mas é justamente o princípio pelo qual o mundo, o universo foi formado. É por isso que se diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E tudo isso tem a ver com o Deus Pai transcendente, o Deus Filho, que é tanto transcendente como imanente, e o Deus Espírito, que é a interação da transcendência divina com a imanência divina. Então, para a mente humana, racional, muitas vezes é difícil de compreender, articular esses conceitos. E na dificuldade de articular esses conceitos, nós acabamos por ceder à tentação de ir para os opostos ou para os radicais. E se você olhar para a época de Jesus, nós temos exatamente isso. Pensamentos que se delimitam a esses extremos. O primeiro deles são, nós podemos citar só como um exemplo, o zelote. Os zelotes são um povo que negava a transcendência. Vivia na prática como se a transcendência fosse algo irreal ou irrelevante. Os zelotes queriam um poder militar e econômico para manifestar o Jardim do Éden, o paraíso na Terra, através desse esforço, através dessa guerra, através desse poder. Bem, de um lado quase que oposto, nós temos os essênios. Os essênios, ao invés de negar um mundo transcendental, negavam o material, negavam o imanente, negavam o reino da matéria e valorizavam somente, tão somente, aquilo que era místico, aquilo que era sobrenatural, aquilo que estava para além do aqui e do agora. Então eles criavam regras para si mesmos extremamente ascéticas, extremamente zelosas e às vezes até danosas, prejudiciais, porque eles não conseguiam articular qual era o sentido de uma vida material. Então eles acabavam indo para o outro extremo. Aqui, do outro lado, nós temos os saduceus, que eram povos também que tinham dificuldade com o transcendente, negavam a existência dos anjos, negavam a veracidade dos escritos proféticos, se apegavam somente à Torá e faziam uma interpretação extremamente pragmática do Pentateuco. E, no último lado, nós temos os fariseus. Os fariseus são os que mais chegam perto de um equilíbrio. Não que eles tivessem a doutrina perfeita, a doutrina certa, mas eles estavam ali, muito próximos de um equilíbrio, tanto do imanente como do transcendente. O problema é que a tensão entre o bem e o mal, e esse moralismo advindo do fato de que eles ainda não tinham uma solução que foi proposta na cruz, desse ponto arquimediano, dessa unidade e dessa relação de sentido do bem e do mal através da cruz. Por causa disso, porque eles não tinham isso, a visão de mundo deles se tornava extremamente moralista e muitas vezes até mesmo hipócrita e pecaminosa. Bem, mesmo assim os fariseus se dividiam em dois grupos de interpretação. Eles tinham o grupo de Shammai, que era mais
conservador, que era mais rígido em relação às regras. E eles tinham também o grupo de Hillel, que era um grupo mais flexível, que tentava compreender a lei e as regras em um sentido que fosse mais aplicável. No entanto, esses dois grupos tentavam ter um equilíbrio entre o mundo material e o mundo transcendental. Ainda assim, nós sabemos que a maioria dos judeus, não tinha quase ninguém, que não esperava que Cristo fosse um guerreiro, que Cristo não fosse um rei, que não fosse alguém com um poder bélico material para mostrar para esses invasores, para esse povo gentil, pagão, quem é o verdadeiro Deus de Israel. E Cristo não tem nenhum objetivo parecido com isso. Ele chega para mostrar aquilo que o Evangelho é, aquilo que é a vontade do Pai. E ele não está muito interessado nesses conflitos políticos, históricos, bélicos, porque Cristo sabe quem ele é, sabe o que é necessário, sabe o que ele pode fazer e o que vai se concretizar. Ainda que os homens temam, ainda que os outros duvidem, Cristo sabe exatamente o que está fazendo. Certo? Então, é isso. Essa tensão dialética acontece dentro de nós e essas heresias vão se formando. E nós sabemos que, da mesma forma como aconteceu nessas escolas rabínicas, nessas escolas judaicas, também aconteceu no período dos primeiros séculos do cristianismo. Em primeiro lugar, nós temos justamente os judaizantes, que são herdeiros diretos ou indiretos dos fariseus. Não que fossem, de fato, fariseus convertidos ao cristianismo, mas são pessoas que seguiam a linha dos fariseus e que, portanto, tiveram uma extrema dificuldade em lidar com o significado do Evangelho, com o significado da cruz, porque eles supostamente se convertiam ao cristianismo, mas queriam misturar a nova aliança com a antiga aliança. Queriam misturar a graça com a lei. Queriam misturar a eficácia do sacrifício de Cristo com o esforço e o sacrifício humano. Então, no fundo, não havia uma compreensão real. Não havia uma compreensão exata. Por isso, eles queriam retroceder, retornar aos parâmetros da lei. E Paulo combate isso de forma muito enfática e de forma muito clara, principalmente na carta aos Gálatas. Só que esse não é o único problema da época. Essa não é a única heresia que surge nesse período. Uma outra heresia é aquilo que nós vamos considerar como gnosticismo. Porque o gnosticismo é justamente essa tensão, esse problema em lidar com o material e o espiritual, o imanente e o transcendente. Então, desde os primórdios da igreja já surge um povo, influenciado provavelmente pela cultura helenística, um povo que olha para a matéria e considera a matéria algo intrinsecamente maligno, perverso, que deveria ser destruído. E é o que Paulo vai combater. Porque esse mesmo povo, a partir do momento em que considera a matéria algo maligno, algo mal, começa a dizer que Cristo não veio em carne. Que Cristo não se tornou em momento algum matéria, porque a matéria é má. Se a matéria é má, Cristo não pode ter se tornado matéria. Bem, Paulo vai dizer de forma enfática, se Cristo não veio em carne, se Cristo não morreu de fato e depois ressuscitou, vã é a nossa fé. Paulo vai se posicionar de forma clara, como um ministro, como um apóstolo, dizendo que não tem a mínima possibilidade dessa vertente ter alguma aceitação dentro da doutrina cristã. No entanto, nós temos um outro oposto dentro dos próprios gnósticos e alguns outros grupos, mas que nós podemos também abarcar dentro de um mesmo conceito de um grupo de pessoas
que são aqueles que não consideravam a matéria necessariamente maligna, má, mas consideravam a matéria como uma ilusão. E se a matéria é uma ilusão, então o que nós fazemos dentro da matéria, o que nós fazemos dentro do corpo, também é uma ilusão e também é irrelevante. Então esse grupo de pessoas começaram a se entregar à libertinagem, começaram a se entregar aos ritos que haviam na época de orgias pagãs. E porque eles consideravam que o que eles estavam fazendo não influenciava de modo algum a alma ou o espírito deles. E no fundo, isso era justamente esse mesmo problema epistemológico, essa tensão dialética, de conseguir unificar, relacionar o imanente com o transcendente. E se nós observarmos as grandes heresias, todas elas têm uma relação parecida. Começar pelo gnosticismo, não é? Mas depois nós temos algumas outras vertentes, como o marcionismo, que via o Deus do Antigo Testamento como um Deus mau, um Deus que não tinha nenhuma relação com o Deus do Novo Testamento, porque não conseguia compreender os tempos históricos, não conseguia compreender a diferença entre Deus Pai e Deus Filho, e portanto fazia uma ruptura entre os opostos, ao invés de ter uma humildade para buscar uma conciliação, uma unidade dialética, certo? E nós temos algumas outras heresias. A grande parte delas se referia à natureza de Cristo, à incompreensão, à dificuldade de aceitar qual era a natureza de Cristo, ou a natureza da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mais da metade das heresias serão por conta disso. Mas algumas outras serão especificamente por causa do problema do mal, por causa do problema da moralidade e etc. Nós sabemos que o docetismo, por exemplo, está nesse lado, nessa esfera da tensão entre o transcendente e o imanente, porque o docetismo acreditava que Jesus tinha não uma natureza divina eterna, mas tinha ascendido a uma elevação espiritual por causa do seu cumprimento à lei. E isso também vai se repetir por exemplo, no adocionismo, que dizia que Jesus nasceu como um mero homem, mas foi adotado como filho de Deus, ou seja, ele não era Deus desde o princípio. Tudo isso porque eles não conseguiam compreender essa tensão entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus transcendente, Deus imanente, Deus Espírito, Deus material. Outra heresia também, que se enquadrava no mesmo conceito, era o arianismo, que Jesus foi criado por Deus, mas não era eterno e nem igual a Deus. Ele era superior aos homens, mas não era eterno, não era o próprio Deus. Nós temos algumas outras versões disso, como o sabelianismo, que dizia que Deus é uma única pessoa que se manifesta em 3 modos diferentes, mas não em 3 pessoas distintas. E nós temos o apolinarismo, que dizia que Jesus tinha um corpo humano, mas sua mente era divina. Ou seja, o corpo era quase como que somente um veículo, um receptáculo, mas a totalidade do ser de Cristo era unicamente divina. E assim por diante. Bem, nós temos algumas outras doutrinas, tal como o monofisismo, que dizia que Jesus tinha só uma natureza, a divina, e que absorveu completamente a natureza humana, e algumas outras heresias que vão culminar, no final das contas, no problema justamente moral, como o pelagianismo ou o semipelagianismo, que não via ou não entendia o pecado original e o estado de queda do ser humano. Então acreditava que o homem podia conseguir a salvação por si mesmo, seja somente pelo próprio esforço ou no semipelagianismo como uma equiparação, uma contribuição mútua entre a graça divina e o esforço humano. E embora essa doutrina seja rebatida ali, nesses primeiros séculos, nós sabemos que isso se tornou parte da igreja.
uma forma de semi-pelagianismo, tanto no catolicismo como posteriormente em outras doutrinas cristãs, como no arminianismo, essa ideia de que o homem pode contribuir para a sua própria salvação, e não somente pode, como deve, e do contrário, ele não será salvo. Então, esse sinergismo absoluto, necessário, entre a obra redentora, entre Deus e o homem, começou a se consolidar nesses primeiros séculos, certo? Então é isso. Agora, tudo isso, apesar de ter uma origem muito parecida, se manifesta ao longo de um período muito vasto, um período muito grande da igreja. Quando nós falamos de século I, segundo, terceiro, muitas vezes não temos a dimensão de quanto tempo isso é. Para 5 séculos se estabelecer, e muita coisa pode ter se transformado. E nós vamos estudar isso nesse curso de forma sistemática. Primeiro nós vamos estudar os padres apostólicos, que foram aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos de Cristo, e por isso aquilo que eles diziam tinha mais peso. Nós temos Policarpo de Esmirna, temos Clemente Romano, descendente de Pedro, nós temos Inácio de Antioquia, nós temos a própria Didaquê, que é considerada escritos dos próprios apóstolos. Nós temos o pastor de Hermes, Papias, e assim por diante. Depois nós temos o movimento dos padres apologistas, que vieram como um contraponto às primeiras grandes heresias. E esses padres apologetas, tais como Justino Mártir, Irineu de Leão, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Lactâncio, Orígenes, nada mais estavam fazendo do que responder quando atacados. Eles não estavam interessados em manifestar uma doutrina a princípio, a não ser pelo fato de que eles foram atacados em primeiro lugar. E por isso esses grandes escritores se levantaram para preservar qual fosse a doutrina cristã. Além disso, além dos padres apologetas, nós temos também os escritos doutrinários, que vieram depois, né? Pelo João Crisóstomo, temos também o Ambrósio de Milão, temos principalmente Santo Agostinho. Temos também os concílios, vamos estudar, né, nesses módulos, principalmente os primeiros 7 concílios da igreja. Vamos estudar a patrologia, que é diferente da patrística, que é o estudo de como se desenvolveu, de quais foram esses autores. Vamos estudar a eclesiologia, principalmente por conta do documento de Eusébio de Cesareia. Vamos estudar a história da igreja e os escritos e os ditos dos historiadores daquela época, tais como Eusébio, que já foi citado, Orígenes e alguns outros. E por fim, nós vamos ter um foco maior no Santo Agostinho, que foi esse doutor da igreja que escreveu dezenas, até mesmo centenas de escritos doutrinários, de sermões, de poemas, de histórias que narravam o que era o cristianismo de fato. E se nós nos atentarmos para tudo isso, nós vamos compreender um pouco mais profundamente o que é o cristianismo, certo? Bem, agora, quando nós olhamos para esse movimento dos padres apostólicos, dos apologetas, dos escritos doutrinários, nós somos tentados a perceber tudo isso como um único movimento homogêneo, quando na verdade havia ali uma tensão, havia ali um embate, uma dialética entre opostos, entre afirmações opostas que se estabeleciam e que, se nós observarmos de forma mais clara, veremos que tinham as suas origens em influências dentro do contexto em que habitavam. Dentro do contexto greco-romano, dentro do contexto
filosófico platônico ou filosófico aristotélico dentro do contexto do exílio babilônico e tantas outras influências que ainda permeavam no imaginário tanto judaico quanto cristão. Mas se nós observarmos isso com clareza, veremos que sim, com certeza havia influências externas no pensamento cristão. Isso era inevitável, sempre aconteceu, e não tinha como não acontecer. Uma prova disso foi justamente a divisão das escolas de interpretação dentro do cristianismo, que nós chamamos de a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Na escola de Alexandria havia uma interpretação mais alegórica, mais mística, tentando encontrar um simbolismo universal por trás daquilo que estava sendo dito. E na escola de Antioquia havia uma interpretação mais literal, mais histórica, que se voltava mais para o contexto dos textos, tentando interpretar não encontrando sentidos ocultos por trás dos textos, mas tentando entender qual era de fato a mensagem literal, racional que estava sendo dita. Tudo isso por causa, no final das contas, de uma influência, ora do pensamento platônico, ora do pensamento aristotélico. Então, o pensamento platônico estava ali, na escola de Alexandria, e o pensamento aristotélico estava influenciando um pouco a escola de Antioquia. É por isso que nós sabemos que houve sim uma influência, houve sim uma tentativa de harmonizar, de aproveitar a ciência, o conhecimento da época, em benefício do cristianismo. Tudo pelo cristianismo. Agora, nós sabemos que esse movimento de aproveitar tudo em função do cristianismo também culminou em algumas falhas, em alguns problemas, em algumas fraquezas. Uma delas foi a mistura entre o poder político e o poder religioso, o poder espiritual e o poder temporal. Certo? Bem, nós sabemos que os cristãos foram perseguidos, nós sabemos que houve inúmeros mártires, que eles estavam tentando preservar não somente a prática cristã, como as doutrinas cristãs, em um período em que eles não somente eram assassinados, mas também eram corrompidos, atacados por inúmeras vertentes de heresias que vinham de todos os lados. E esses homens, mesmo assim, perseveraram naquilo que nós chamamos de a doutrina correta, a doutrina dos apóstolos, a doutrina certa. Então havia muitas coisas antagônicas que se estabeleciam, muitas coisas que estavam em contraste, que estavam contrárias à manifestação desse cristianismo. E é justamente por isso que foi uma tentação muito grande se misturar com os meios de aquisição de poder e de manutenção da subsistência, de preservação dessas doutrinas cristãs através do poderio humano, político e bélico. Principalmente depois de Constantino, principalmente através da legalização do cristianismo e posteriormente através da oficialização do cristianismo. Os cristãos, ao invés de olharem com uma natural desconfiança desse processo, eles se regozijaram, aderiram muito facilmente a toda essa mistura, todo esse processo, porque eles estavam genuinamente preocupados com o resultado, com o destino da fé cristã, das doutrinas cristãs. E um dos modos para você assegurar esse material, essa doutrina, tudo isso que eram os fundamentos do cristianismo, um dos meios era que você conseguisse estabelecer um fundamento indissolúvel, inflexível, indestrutível dentro daquilo que fosse preservar essa doutrina. No entanto, nós sabemos que isso não aconteceu. Isso não se sucedeu. E a tentação de consolidar essa segurança, de ter uma garantia de que a fé seria preservada, levou o homem a flertar com o poder
político com o poder bélico, o poder temporal. Então, quando Cristo disse para que nós não nos misturássemos, não ambicionássemos cargos ou hierarquias e coisas do tipo, tudo isso foi se desfeito quando o homem olhou para a possibilidade de assegurar o seu poderio cristão através do império e cedeu a essa tentação. Ter poder político, ter poder econômico, ter poder bélico foi como uma tentação que corrompeu muitos dos cristãos, certo? Então, uma prova disso é o próprio corpo eclesiástico e a doutrina dos apóstolos, da sucessão apostólica, que nada mais foi do que uma mistura entre o Império Romano e a sua sucessão e o seu poder hierárquico com a organização cristã. Uma outra relação, ou outro exemplo disso, nós sabemos que foi a doutrina da equivalência entre o cânone bíblico, ou as escrituras, a Sagrada Bíblia, e a tradição romana. E, na verdade, isso só foi se oficializar lá por volta de 1500 e pouco. Mas tudo isso tem uma razão, um princípio muito parecido, que é a necessidade de organizar, de controlar, de estabelecer para a igreja esse controle do mundo temporal a partir do mundo espiritual, certo? Então, claro, tudo isso vai se transformando e se consolidando através dos concílios, né? Tais como o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Éfeso e assim por diante. Mas os cristãos vão se estabelecendo justamente a partir dessa missura entre o poder espiritual e o poder temporal, entre o poder religioso e o Império Romano. E quando Constantino surge, isso se consolida, porque a tentação é muito grande. No entanto, assim como o poder para preservar a fé cristã aumenta, também aumenta a capacidade, uma vez que esse mesmo poder pode se corromper, de dissolver a fé cristã de dentro para fora, contaminando as doutrinas e interpretações, transformando o cristianismo em uma coisa que ele não era. E se isso aconteceu, não estou dizendo que é comprovado, se houve a menor hipótese, possibilidade disso acontecer, nós estamos em um período realmente catastrófico, em um momento realmente difícil para a fé cristã, certo? Bem, é claro que eu tenho muita coisa a dizer a mais, no entanto eu devo parar por aqui, para que vocês assimilem se esse curso vale a pena ou não, para que vocês tenham honestidade de conferir dentro da própria consciência se eu estou sendo honesto ou não, se eu estou sendo partidário ou não, porque eu acredito que quem não tem esse nível profundo de sinceridade não vai conseguir levar o curso adiante. No entanto, eu nada estou fazendo além de justamente tentar unificar esse pensamento cristão a partir desses documentos. E nós vamos fazer isso de forma sistemática, de forma exaustiva, um por um, conferindo qual era de fato o pensamento cristão, até chegar a uma unidade desse pensamento. Tá certo? Obrigado a todos, fiquem com Deus, até mais.